Bom, fazer um vínculo entre, então, a experiência de pagamentos e como o varejo se relaciona com isso, né? E gera essa experiência melhor para o consumidor, né? Eu vejo que pagamentos, no fim, hoje é sinônimo de experiência, né? Quando a gente fala de Pix e pagamentos instantâneos, essa é uma ótima forma de conseguir gerar uma experiência melhor para o consumidor e se destacar para poder ter algum diferencial aqui também, como fazer vendas e ter melhores resultados em conversão. E aí pagamentos ele vem para apoiar o lojista nessa jornada. E ele tem que ser olhado não só como uma etapa, mas como parte importante dessa jornada, né? Então, hoje é muito ruim quando você como consumidor entra num site, põe seu cartão para pagar e essa transação não acontece, né? Então, em geral o que vai acontecer a partir dali é você vai buscar um outro site para fazer essa compra e possivelmente o lojista perdeu aquela venda. Então, pagamentos, experiência em pagamentos é sinônimo de conversão e aumento de faturamento. Então, isso não pode ser só uma parte da jornada, mas tem que sim ser etapa fundamental aqui para entender como converter mais. Então, enxergo que o mercado de pagamentos evoluiu muito ao longo dos últimos anos, as formas de interagir com o consumidor também, e aí dentro dessa jornada, pensar pagamentos é algo importante para, enfim, turbinar vendas também. Para pensar então sobre principais estratégias quando o cliente tem interesse em verticalizar essa oferta, né, e oferecer pagamentos como core, né, do negócio. Aí aqui, obviamente, tem muito trabalho. Entender da regulação é muito importante. Não é um processo simples, obviamente a gente tem diversos mecanismos para dar condição de que isso aconteça. Então, num caminho de se tornar uma subadquirente, obviamente tem um trabalho longo aqui em entender de licenças, regulações e estruturar a parte financeira também para suportar a execução desse produto, né? Mas existem outras alternativas. E aí, a forma mais simples de gerar uma solução integrada de pagamentos, né, para um marketplace ou uma solução que no fim tem sellers, né, e terceiros envolvidos, é o uso do split de pagamentos. E aí é construir essas jornadas com os sellers, né, e a partir disso desenvolver integrações e processos para suportar isso do ponto de vista de oferta como produto. Então, existem caminhos mais fáceis e mais difíceis, e aí vai depender da maturidade do lojista com interesse nisso, né? Então, se o seu interesse é verticalizar essa oferta para impulsionar as suas vendas e gerar aqui essa plataforma de dois lados, no qual você consegue consolidar aqui tanto o consumidor quanto sellers, potencializando a sua oferta dentro desse ecossistema, a solução de split, sem dúvida nenhuma, é uma ótima porta de entrada e vai suprir todas as necessidades sem a carga regulatória que é importante aqui para um modelo mais de oferecer pagamentos como core, né? E aí, estou falando aqui dos subadquirentes. Então, acho que tem diferenças aqui em como abordar isso. Isso vai da maturidade das empresas, né, em como elas enxergam o pagamento, se uma oportunidade para poder trazer tráfego, verticalizando a oferta e ter uma cesta maior de produtos dentro do site, ou com o interesse de fato, verticalizar isso como core e ter pagamentos como parte do P&L, né, da receita do negócio. Pensando no que os líderes precisam entender sobre pagamentos, que hoje é enxergado como detalhe técnico e que talvez precisa estar sendo visto de uma outra forma, eu entendo que o tema da conversão e essa experiência são dois temas fundamentais. E aí hoje, muitas das vezes, a liderança de negócio dos e-commerces não está tão ligada entendendo isso como core. Isso está mais lá no time que desenvolve, os times de produtos que no fim desenvolvem as soluções e infraestrutura, mas também precisa ser pensado como negócio, né? Então essa jornada de compra no site, que no fim traduz em uma conversão, ela é muito importante. E aí tem um terceiro elemento aqui, para além da experiência e da conversão, que é a fraude, né? Então, é muito difícil, e todas as vezes que a gente vem aqui falar sobre e-commerce, sobre pagamentos de uma forma geral, esse é um assunto que ele é inevitável, principalmente no nosso mercado Brasil. Acho que a gente tem evoluído em diversas soluções dentro do mercado para minimizar os efeitos de exposição às fraudes no e-commerce, e parte disso é sobre novas formas de autenticar transações, e aí isso precisa ter também conversado num modelo que é negócio e não só técnico. Acho que de forma prática, novos modelos de autenticação viabilizam reduções significativas de fraudes e aumentos de conversão.
Então isso não pode ser só um assunto técnico, isso tem que estar na mesa do ponto de vista de negócio e estratégia, porque eventualmente tem um custo. Mas esse custo ele é pago por conversão maior, um aumento de faturamento e no fim uma redução também de fraudes. Então acho que são 3 temas que são importantes estarem na mesa, não só dos times de tecnologia e infraestrutura, mas também dos times de negócio. Para a gente falar de físico e digital, eu acho que a gente já trouxe no passado o conceito do Omni. Hoje a gente nem fala mais no Omni, né? Na prática já é uma coisa só. Essa experiência ela já é muito fluida em vários aspectos quando a gente fala desses 2 ambientes. Tanto a compra online para retirada na loja, como o stockout da loja com a possibilidade de uma entrega em casa. Então isso já é uma realidade. Aí já existem vários players hoje entregando soluções que no fim viabilizam essa conexão. E aí o que eu enxergo aqui sobre isso de novo, tudo é sobre como você se destaca para ter o maior tráfego, né? Ter o maior volume de clientes dentro do seu ecossistema. E aí a omnicanalidade ou a interação entre físico e digital, para mim, ela é mais do que só a experiência do cliente, mas a oportunidade de vender em lugares que hoje até então o lojista não chegava, né? Então, isso potencializa vendas de uma forma global. E, no fim, também é uma oportunidade de se destacar do ponto de vista de nível de serviço e concorrência. Porque todo mundo está em todo lugar agora. Todo mundo consegue fazer uma venda, entregar um produto em qualquer lugar. Então, nível de serviço passa a ser muito relevante e significativo. E o físico e o digital tem que ser enxergado dessa forma, né? Então, é como eu aumento a minha barra de nível de serviço para me destacar e, mais do que isso, como eu abro a oportunidade para poder fazer vendas para além do ambiente ou do ecossistema que eu estou próximo, né? Então, como eu atinjo outros mercados, outros públicos que até então eu, como a minha marca, não falo, né? Então, vejo aqui uma grande oportunidade para lojistas que hoje são físicos para virarem brick and click, né? E os lojistas nativos digitais também serem os brick and click. Então tem muita oportunidade aqui, quando a gente fala de físico e digital, e eu acho que esse mercado já evoluiu muito para a gente parar de falar só de omnicanalidade como algo novo, e em que a gente tem que olhar, na verdade, assim, como a gente se destaca em nível de serviço para poder competir nesse mercado que já está bem mais maduro do que há 3, 4, 5 anos atrás. Para falar do que vem para os próximos 5 anos e o que eu acredito que são as novas trends e o que tem de assuntos novos que vale estudar, é impossível não falar de AI, né? Então, eu vejo a AI como uma grande onda que está vindo aqui, talvez tão grande quanto a internet, e que vai transformar tanto a experiência do consumidor, quanto a forma como a gente vende e se relaciona com ele. Então, tem muita coisa para surgir nesse contexto. A gente está no inicinho desse negócio e já é muito grande e impactante. Tenho estudado muito sobre, inclusive, provocado muito dentro da companhia como a gente evolui do ponto de vista de processos internos e da forma como a gente também oferece serviços para os nossos clientes. E aqui tem um mar de oportunidades, tanto para quem está dentro desse ecossistema buscando soluções para servir esse ecossistema, quanto para quem está ali se relacionando, se comunicando com o consumidor também. Então, vejo aqui grandes oportunidades, e não só em como fazer mais, com mais eficiência, e multiplicando os números. Então, acho que a AI é uma grande onda aqui e já é uma realidade.